Bom dia a todos. Estamos aqui para apresentar FIV nas principais espécies. O grupo é composto por Denzel William Nascimento de Brito, Felipe Pontes Teixeira das Chagas e Jorge Luiz Coutinho Ribeiro. Temos um roteiro aí que começa com introdução em conceitos, fundamentação científica, aplicação por espécies e dados e viabilidades. Fertilização in vitro, conceitos fundamentais. O FIV é um conjunto de biotécnica que reproduz em laboratório 3 etapas: maturação in vitro, MIV, do ósito, fecundação in vitro, propriamente dita, e cultivo in vitro, CIV, do embrião até o estágio de blastocitos, apto à transferência ou criopreservação. Isso afirma Gonçalves em 2008. É um salto no tempo, linha do tempo. Em 1959, Chang obteve o primeiro mamífero por FIV, um coelho. Em 1981, nasceu o primeiro bezerro por FIV. Nos anos 2000, a técnica se expandiu comercialmente e, em 2020, o Brasil consolidou-se como líder mundial na produção de embriões bovinos in vitro. Chang, 1959. O Brasil produz mais de 60% dos embriões de bovinos FIV do mundo, cerca de 995 mil dos 1,5 milhões anuais, sendo estratégico para melhoramento genético, expansão de rebanho de elite e conservação de recursos zootécnicos. Viana 2022 e Hansen 2020. Desvendando o processo. Fluxograma da tecnologia. O fluxo da FIV envolve 5 etapas, né? A primeira etapa é a coleta de óvulos por OPU ou de ovários de abatedouro. A segunda etapa, o MIV, a maturação in vitro, por 22 a 24 horas, em TCM 199. A terceira etapa é a fecundação em Fertit-Taub com espermatozoides capacitados. Já a quarta etapa, a CIV, em meio a SOF, por 6 a 8 dias até blastócitos. E a quinta etapa é a transferência a receptoras ou criopreservação. Aqui é a aspiração folicular guiada, né? A OPU, a Ovum Pick Up, é a aspiração de folículos ovarianos guiadas por ultrassom transvaginal em fêmeas vivas. Permite coletas a cada 7 a 14 dias, inclusive em gestantes até o terço médio, novilhas pré-púberes e fêmeas com problemas reprodutivos. Uma alternativa é a coleta de ovários de abatedouros. Já aqui, sobre a maturação in vitro, a MIV, a morfologia é o ósito envolto pela corona radiata, coletado em vesícula germinativa e maturado até a metáfase 2, para adquirir competência para fecundação. E as suas condições, né, como falado anteriormente, cultivado de 22 a 24 horas, né, em TCM 199, suplementado com FSH, LH e 17 beta-estradiol, a em torno de 38 graus e 5% de CO2, de gás carbônico, reproduzindo sinais hormonais que ocorrem em vivo. Em relação à FIV propriamente dito, a fertilização in vitro, a seleção de espermatozoides selecionados por gradiente de Perkol em swing-up e capacitados com heparina em meio a Fertit-Taub, uma co-incubação com ócitos por 18 a 22 horas. E a injeção intracitoplasmática. Em equinos e suínos, a FIV convencional é pouco eficiente. A ICS é o método de eleição, permitindo o uso otimizado do sêmen de alto valor genético. E o cultivo in vitro, né? O desenvolvimento embrionário, que após a fecundação os embriões passam por clivagens sucessivas, zigoto de 2, 4, 8 células para mórula, blastócito,
ao sexto ou ao 8º dia, quando ficam aptos à transferência ou criopreservação. Condições de cultivo: o meio soft system, o system de ovócito fluido, sob baixa tensão de oxigênio, em torno de 5%, 5% de gás carbônico e 90% de N2, reduzindo o estresse oxidativo e elevando as taxas de blastose. Sobre a taxa de clivagem em bovinos após a fecundação in vitro, é um indicador inicial de sucesso do processo, segundo Ponte e seus colaboradores em 2010, em torno de 70% a 85%. A taxa de blastócito em bovinos após o CIV de 6 a 8 dias, dependente da qualidade ocitária do sêmen e das condições de cultivo, segundo Pontes e colaboradores em 2010 e Viana em 2022, em torno de 30% a 45%. Eficiência e versatilidade em bovinos, né? O OPU e o seu uso é realizado a cada 7 a 14 dias na mesma doadora, inclusive em gestantes até o terço médio, pré-púberes e fêmeas com problemas reprodutivos, como falado anteriormente. Combinada a sêmen sexado e a seleção genômica, acelera o ganho genético. E a sinergia estratégica, né? A sinergia com o sêmen sexado e técnicas genômicas é fundamental para a otimização genética e melhoria das características desejadas. No caso de bobalinos, a gente tem um baixo índice, né? É um desafio devido à baixa população folicular. Em suínos também, ela utiliza em suínos a gente utiliza a técnica de injeção intracitoplasmática, né, do espermatozoide, para ser mais eficaz. Em caprinos e ovinos, a gente tem a utilização do FIV também, principalmente para a conservação de raças que estão sendo ameaçadas em extinção. No caso do ovino, devido à dificuldade de inseminação artificial, a técnica de FIV ela é mais indicada e mais adequada. Também é utilizada a técnica de... Os equinos também apresentam, bastante utilizada a técnica de injeção citoplasmática do sêmen, né? Para aumentar devido às taxas dos blastocistos variarem entre 20% e 35%. A UFIV ela é uma técnica que vem crescendo, né, e vem sendo bastante valorizada, principalmente para animais de alto potencial genético, devido à facilidade, né, de permitir que os ganhos significativos em rebanhos, quando comparado principalmente à inseminação artificial. É uma forma de trazer evolução genética de maneira muito mais célere. E as considerações finais é que é uma técnica bastante consolidada, principalmente em bovinos e também para animais que se encontram em risco de extinção, né, para garantir. E contudo é um desafio que persiste nas áreas, né, e precisa continuar em bastante evolução. Muito obrigado a todos e um bom dia. Aqui temos algumas das principais fontes que foram utilizadas como referência para este trabalho. Muito obrigado.